Bom dia, igreja. Graças a Deus, o Senhor é bom e não há nada melhor do que começarmos uma manhã na presença santa do nosso Deus. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com você aí nesse lugar, aonde você está conectado conosco. Deus já está ministrando o seu coração através de tudo aquilo que tem acontecido nesta manhã, nesse lugar. E nós queremos meditar na palavra do Senhor, meditar naquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Acho que essa é a primeira vez que eu estou ministrando o culto das 7h30. É diferente, você acorda mais calmo. Quando você ministra às 10, às 18, você já está mais agitado. Nós estamos nessa série de mensagens, uma vida mais que abençoada. Todos nós desejamos ter uma vida mais do que abençoada. Todos nós queremos ser impactados pela presença santa de Deus, pelas suas promessas, por tudo aquilo que a sua palavra revela a nós. E diante disso, então, nós queremos falar um pouquinho, a pastora Márcia já deu uma breve introdução aqui, no momento dos dízimos, das ofertas, porque o nosso tema hoje, a respeito de uma vida mais do que abençoada, é uma vida de generosidade. Por que isso? Porque as Escrituras vão nos ensinar nessa manhã e no culto das 10 e no culto das 18, que Deus recompensa a generosidade dos seus filhos. Deus recompensa a generosidade, e isso está nas Escrituras. Em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25, diz o texto: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu gosto demais de estudar esses textos de Provérbios, porque eu entendo que a matemática do reino ela é muito diferente da nossa matemática. A dinâmica de Deus cuidar do seu povo é muito diferente daquilo que nós encontramos na nossa humanidade. Porque talvez na nossa humanidade a primeira coisa que nós pensamos é: eu preciso reter para que não falte. Eu preciso reter para que não venha faltar na minha casa, no meu trabalho, para minha família e para outras coisas mais. E a dinâmica do reino, quando nós começamos a estudar as Escrituras, ela é muito diferente. Eu preciso ser generoso para que Deus continue me abençoando. Eu preciso compartilhar, eu preciso doar, eu preciso repartir para que Deus continue me abençoando. O texto está dizendo: quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. E é diante dessa verdade que eu quero convidar você nessa manhã a abrir o seu coração e a entender que a generosidade é uma essência do Deus a quem nós servimos. Que a generosidade é uma essência, uma característica profunda do Deus a quem nós entregamos a nossa vida. Generosidade é uma bênção de Deus. Nós, irmãos em Cristo, fomos criados à sua imagem e semelhança. E por isso nós precisamos ter em nós essa característica. Por isso nós precisamos aprender a ter em nós a mesma essência da generosidade. Provérbios capítulo 22, verso 9 diz que quem é generoso será abençoado. Recebe essa promessa onde você está hoje pela manhã. Quem é generoso, diz o texto, as Sagradas Escrituras, será abençoado. Por quê? Porque nós estamos falando de um princípio espiritual. Esses dias eu estava dizendo para uma pessoa aqui, pastora Márcia, Tarcísio, pastor Júlio, Sidney Guirado, que está conosco aqui no templo, Zé Pedro, que está lá no fundo, no cantinho dele lá. Nós estamos só nós 4 aqui dentro desse templo. Mas eu estava dizendo para uma pessoa hoje que a dinâmica de Deus é: por que eu vou abençoar alguém que não abençoa os outros? Qual é o sentido de eu derramar bênçãos sobre a vida de alguém que não vai repartir, que não vai levar aquela bênção adiante, que vai reter? Porque o texto bíblico diz aqui que o generoso será abençoado.
É um princípio espiritual que nós precisamos aprender e que você precisa abrir o seu coração nessa manhã para receber essa palavra. Amém? O Evangelho de João, quero ler esse texto com vocês. Evangelho de João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, nos conta uma história muito impactante que eu quero compartilhar com você alguns princípios acerca dessa história. João, capítulo de número 12. Diz assim, verso de número 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Maria servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, cheio de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava para si uma parte. Uma história que muitos de nós já lemos, já relemos e já vimos. Quando essa mulher Maria chega diante de Jesus e derrama ali um perfume caríssimo. E não somente derrama o perfume caro, mas diz o texto que com os seus próprios cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Que história impactante. Que história profunda. Que nos traz ao menos 2 visões acerca do mesmo ato de generosidade. De um lado está o amor. A generosidade que traz a oferta de amor e que derrama essa oferta e que se coloca diante da presença de Jesus. Do outro lado da história está o egoísmo, de quem testemunha o ato de oferta, mas não consegue reconhecer o ato da generosidade. É assim que é descrito essa história sobre Maria, irmã de Marta e Lázaro. E eu fico impactado quando eu leio sobre esse momento. Eu fico tentando imaginar a cena daquela mulher que pega um frasco de nardo puro, que era uma especiaria da época, um perfume caríssimo, e ela com toda a humildade chega e derrama sobre os pés de Jesus. E ela vai chorando e as suas lágrimas também vão sendo derramadas. E com os próprios cabelos, eu imagino que ela se prostra, se ajoelha e ela enxuga os pés de Jesus. É impactante ver isso, ouvir isso. Mas por outro lado também é impactante ver a forma negativa como isso soou aos olhos e aos ouvidos de um discípulo de Jesus. Olha o que o texto está dizendo. Não era nem de nenhum descrente. Era de alguém que estava acostumado a andar com Jesus. Era de alguém que já estava acostumado a ver os milagres acontecendo. De alguém que sabia que provavelmente nós poderíamos afirmar que já conhecia Jesus. Mas esse mesmo homem faz uma objeção. E olha que coisa interessante, ele faz uma objeção em nome dos pobres. Como que se ele estivesse preocupado com os pobres, com os necessitados, com os fracos. Mas na verdade, a intenção do seu coração, ele estava visando os seus próprios interesses. Porque o texto bíblico diz que como responsável pela bolsa de dinheiro dos discípulos, ele retirava dinheiro para si, ele roubava os próprios discípulos. E quando a gente vê isso, é claro que a gente acha um escândalo. Você consegue imaginar alguém que tenha o cinismo de roubar Jesus? De tirar de Jesus? Você consegue? É o que estava acontecendo aqui.
ainda mais a alguém que estava tão próximo de Jesus. Mas o mesmo texto que fala da generosidade também está falando dessa triste cena. Judas roubava de Jesus, tirando da bolsa de dinheiro. E isso, meus irmãos, me leva a pensar que é reflexo de uma vida sem generosidade. Porque para alguém roubar de Jesus, o seu coração já está endurecido. O seu coração já está distante de tudo aquilo que ele está vendo, de milagre, de sobrenatural, do que está acontecendo. O seu coração já não está mais naquilo. Já não há mais generosidade. Às vezes a gente fica indignado de ler um texto como esse. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã com muito amor e com muito carinho. É muito comum, às vezes, nos nossos dias, nós vemos homens e mulheres que frequentam as igrejas, roubando de Jesus também. Como isso? Deixando de entregar a devida parte dos seus recursos que pertence a Ele por direito, através dos dízimos. Deixando de ser generosos e de depositar as suas ofertas que serão usadas para estes pobres, para esses necessitados, para que o Evangelho avance, para que o amor alcance mais pessoas, para que pessoas sejam impactadas. É assim que muitos dos nossos dias deixam. É assim que muitos dos nossos dias endurecem seus corações. Talvez alguns possam dizer, para que investir em tanta câmera? Para que investir em iluminação? Para que investir em equipamentos de ponta? Para que esse tipo de coisa? Na verdade, esse tipo de questionamento nos mostra o lado de trás da falta de generosidade. Imagine nós, uma igreja como essa, 500 lugares vazios. Se nós não tivéssemos uma câmera, como muitas igrejas hoje pela manhã não têm. Se nós não tivéssemos um equipamento de áudio, como muitas igrejas não têm. Se nós não tivéssemos instrumentos, como muitas igrejas não têm. Quantas pessoas deixariam de ser ministradas numa manhã como essa? Mas isso só está acontecendo porque existe um povo generoso, um povo que tem derramado no reino, um povo que tem abençoado. Irmãos, nós não podemos controlar aonde essas imagens estão chegando, onde esses áudios estão chegando. Pessoas estão sendo impactadas pelo poder do Evangelho aos 4 cantos do mundo, por causa da generosidade. O mais surpreendente de tudo nessa história de Maria, de Judas e de Jesus é que, certamente, Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia com quem ele estava lidando. Mas eu imagino que lá no fundo, Jesus permite que Judas estivesse naquela cena, quem sabe para uma oportunidade dele ser curado. Quem sabe de uma oportunidade de ele ver a generosidade de ser impactado por aquela situação. Ter, quem sabe, novamente um coração transbordando de gratidão, um coração de amor, de ver aquele coração que estava se derramando literalmente sobre Jesus, naquela oferta de valor. Se nós voltarmos um pouco da história, essa Maria, que está agora aos pés de Jesus derramando a sua oferta e a sua generosidade, não muito tempo antes dessa cena, ela havia presenciado o maior milagre da sua vida, quando Jesus trouxe de volta à vida o seu irmão Lázaro. 4 dias aquele homem havia sido sepultado. Todos já haviam negado que havia a menor possibilidade do milagre. Quando Jesus chega diante de Marta e de Maria, a própria Maria diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, talvez o meu irmão não teria morrido. E Jesus simplesmente pede para que elas creiam. E o maior milagre, um milagre que nós contamos até os dias de hoje, a ressurreição de Lázaro acontece. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para todos nós que estamos aqui nessa manhã conectados, a grande verdade é que quando nós somos impactados
e somos transformados pelo poder de Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Nós mudamos os nossos valores, nós mudamos as nossas prioridades, nós mudamos o nosso comportamento e nós nos mantemos com corações generosos, porque queremos que as pessoas também vivam os mesmos tipos de milagres que nós vivemos. Que elas vivam o mesmo impacto da palavra que nós também vivemos, que elas experimentem desse mesmo amor que nós experimentamos. Então, quando nós olhamos Maria chegando diante de Jesus para derramar ali aquele perfume caríssimo, na verdade, aquilo para Maria não era um sacrifício profundo, aquilo era uma gratidão, porque ela já havia experimentado o amor de Deus. Generosidade, por mais que seja algo extravagante, por mais que seja algo fora do comum, nunca será um peso no nosso coração, no coração daqueles que foram impactados pela presença do Senhor. Eu quero que você entenda algo nessa manhã que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua colheita daqui para frente, que pode, quem sabe, sarar áreas da sua vida que estão doentes e que estão disfuncionais. Generosidade, receba isso, generosidade não tem nada a ver com condição financeira. Generosidade não é para quem tem muito, generosidade não é para quem tem sobrando, generosidade não é para quem vai dar e não vai fazer falta. Não tem nada a ver com condição financeira. Generosidade, entenda isso nessa manhã. As Escrituras vão nos ensinar isso. Tem a ver com o entendimento das Escrituras. Generosidade tem a ver com o nosso coração sarado, curado e transformado. Generosidade tem a ver com a nossa fé em Cristo Jesus. É Ele quem cuida de nós, é Ele que não deixa faltar, é Ele quem prospera e é Ele quem derrama sobre as nossas vidas. Generosidade tem a ver com obediência. Eu quero ser aprovado diante da presença do meu Deus. Eu quero ser aprovado com os meus atos diante do Senhor. Eu quero que a cada dia o Senhor se alegre na minha vida. E por fim, generosidade tem a ver com o nosso amor a Deus. Qual é a resposta que nós damos ao amor de Deus? Eu uso sempre essa frase com os meninos e as meninas que nos ajudam na nossa comunicação. Que você que está em casa não está vendo, mas são mais de quase 40 meninos e meninas que estão atrás dessas câmeras, fazendo imagem, fazendo foto, o pessoal do som, toda essa galera. Eu digo que quando nós estamos aqui, que não é fácil estar aqui numa igreja vazia, não é fácil pregar para uma câmera, mas quando nós estamos aqui, nós estamos dando uma resposta de amor ao amor que Deus já deu por nós. Qual é a resposta de amor que você tem dado a Deus? Quando Paulo está escrevendo aos macedônios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 2 e 4, esse texto me chama a atenção, porque ele diz assim, olha: no meio da mais severa tribulação, há grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Irmãos, essa igreja da Macedônia estava passando por um momento de crise, um momento de necessidade profunda. Mas o apóstolo Paulo que diz que na mais severa tribulação, na mais extrema pobreza, surgiu no meio da igreja uma rica generosidade para cuidar dos fracos, para cuidar dos necessitados, para avançar com o evangelho, para ir adiante no propósito que Deus tem para a igreja. O texto está dizendo isso. Eles suplicavam aos apóstolos e aos líderes para que eles pudessem participar neste momento da igreja. Que coração essa igreja nos revela. Uma igreja que estava preocupada com o próximo.
Uma igreja que estava preocupada com aqueles que precisavam receber auxílio. Quando Paulo escreve essa carta, 2 Coríntios capítulo 8, verso 2 e 4, nós precisamos entender e receber isso no nosso coração, e ver que esta essência desta igreja precisa ser a nossa essência. Na mais severa tribulação, na mais extrema pobreza, precisa brotar no meio da igreja a mais rica generosidade da história. Eu disse isso no culto da semana passada, de quinta-feira, na oferta. Não existe tempo melhor para a igreja mostrar a sua cara, para a igreja mostrar o que de fato ela é capaz, do que esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo onde todos os dias nós recebemos famílias aqui em busca de alimento, em busca de ajuda financeira, em busca de remédio, em busca de apoio espiritual, de tantas outras coisas. Tempo onde as pessoas estão na incerteza. Tempo onde muitas pessoas estão estressadas, ansiosas com o dia de amanhã. Irmãos, chegou o momento da igreja mostrar a sua cara, mostrar a sua essência de generosidade. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 18 diz: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando assim a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Sabe de uma coisa? Deus colocou na vida de todo crente a capacidade de produzir riquezas, porque isso também glorifica o nome do Senhor. Porque é produzindo riquezas, através da presença do Senhor em nós, que nós vamos avançar com o reino, que nós vamos ir adiante e que nós vamos cuidar das pessoas. Nessa história de Jesus lá em Betânia, nós vemos duas questões importantes. Talvez uma pergunta que nós precisamos fazer é: por que Maria deu um presente tão generoso? Por que será que Maria deu um presente tão fora do comum? Tão extravagante? E talvez a outra pergunta que nós precisamos responder nas Escrituras nessa manhã é: por que isso incomodou tanto esse discípulo chamado Judas? Porque existem, irmãos, dois corações citados aqui nesse texto: o coração generoso e o coração egoísta. Agora, o que revela a intenção de cada coração aqui é uma coisa só: o dar. Um está preparado para dar, o outro não está preparado. Mas para a gente responder essas duas perguntas, eu quero, de uma maneira muito breve, falar com você a respeito então de 3 princípios que as Escrituras nos ensinam a respeito da generosidade. O primeiro princípio é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Aonde há egoísmo, não pode haver generosidade, porque os dois não caminham juntos. Tiago, capítulo 3, verso 16 diz: pois aonde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de mal. Aonde há um coração egoísta, não há espaço para a essência do nosso Deus Pai, chamada generosidade. Por que eu estou dizendo isso para você nessa manhã? Porque todos nós, sem exceção, nascemos egoístas. Nós renascemos em Cristo, mas quando nós nascemos na forma humana, nós nascemos egoístas. Quando nós aceitamos a Cristo, renascemos generosos pela renovação da nossa mente, pela transformação do nosso coração. Antes de Jesus, nós escolhíamos a mágoa, a vingança. Depois de Jesus entrar na nossa vida, nós escolhemos o arrependimento, o perdão, a generosidade. Não é assim? Veja se eu não estou certo. Quando Tarcísio era pequenininho, o ministro Tarcísio era pequeno, criancinha lá em Barbacena, né? A primeira palavra que o ministro Tarcísio aprendeu foi: é meu. Chegava lá os menininhos para brincar com ele, a primeira coisa que ele catava era as latinhas dele e falava: é meu. É minha. Egoísmo. Nós somos frutos
de uma sociedade pecaminosa. Nós somos frutos de uma sociedade hedonista. Sabe o que é uma sociedade hedonista? Que uma sociedade que está preocupada com o seu próprio prazer. O que interessa é o meu prazer e não o prazer dos outros, e não a alegria dos outros, é só o meu prazer. Eu vivo apenas para o meu prazer. E isso sempre está em primeiro lugar na minha vida. Essa cultura hedonista, ela retira de nós a visão do próximo. Ela retira de nós algo mais profundo, a visão do reino dos céus. Porque o tempo todo, quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos ensinou a olhar para o próximo. Jesus nos ensinou a agir em direção ao próximo. Essa é a essência da generosidade. As Escrituras nos falam muitas vezes sobre essa essência do Pai de amor. E que essa essência também precisa estar em nós. Se a gente for lá em Atos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 35, diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, levando as palavras do próprio Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Se a gente vai para 2 Coríntios, nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Porém, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se a gente for lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, no capítulo 11, no verso 25, diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, as Escrituras sempre estão nos direcionando ao próximo, a cuidar do próximo, a investir no reino, a derramar, a ser generoso, porque todas as vezes em que nós fazemos isso, os céus se abrem, a mão de Deus cuida dos seus filhos. Essa é a dinâmica do reino. Agora, quando nós retemos, quando nós não participamos disso, há uma palavra dura lá em Malaquias, quando Deus diz que aqueles que não entregam, estão roubando do Pai. Malaquias 3,8 diz: pois pode um homem roubar a Deus? Começa com uma pergunta, e o próprio autor diz: sim. Como vocês estão me roubando? Como é que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Não sendo generoso, não derramando, não compartilhando, não levando adiante as bênçãos que nós já recebemos. Judas roubava da bolsa de ofertas dos discípulos. Mas a pergunta é: qual é a diferença entre Judas, entre o que Judas fazia, e talvez o dinheiro que nós estamos retendo na nossa conta bancária e que deveria estar sendo entregue para que o reino avançasse, para que mais pessoas alcançassem? Quando o apóstolo Paulo fala: cada um dê conforme determinou no seu coração, é uma liberalidade. Você propôs no seu coração, dê, mas tem um jeito, uma condição: não dê com pesar, não dê por obrigação, e aí tem uma recompensa. Deus ama quem dá com alegria. Eu quero ser amado por Deus. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu faço a minha oferta, quando eu participo de projetos sociais, quando eu envio talvez um pouco daquilo que Deus tem me abençoado para alguma ONG que está precisando, vem na minha mente isso aqui: Deus me ama por causa disso também. O texto está dizendo: Deus ama quem dá com alegria. O primeiro princípio da generosidade que você precisa entender é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Todas as vezes em que brotar dentro do seu coração uma raiz de egoísmo, entenda que isso não provém de Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. O segundo princípio da generosidade é que a real generosidade, ela é extravagante. O
Que sentido eu quero dizer extravagante? Ela não está preocupada com aquilo. Já pensou se Maria fosse parar para pensar, nossa, mas esse perfume que eu vou dar aqui é bem carinho, hein? Já colocou pesar no seu coração. E o texto de Paulo diz que não é com pesar, não é com tristeza, é com alegria. Olha que interessante, diz o salmista no Salmo 37, verso 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Nós sabemos disso, irmãos, porque Deus é um Deus generoso. Deus nos deu um presente extravagante na cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo, seu Filho amado. Essa semana antecede a Páscoa, essa semana antecede, e nós precisamos lembrar sobre isso todos os dias. O presente de Deus para cada um de nós, ele foi extravagante. E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vemos aqui outros doadores extravagantes. Segundo um escritor chamado Robert Morris, a oferta de Davi, e eu fiquei impactado quando li sobre isso, a oferta de Davi, quando ele vai reconstruir o templo, Davi traz uma oferta equivalente a 21 bilhões de dólares nos nossos dias. Já imaginou isso? Que oferta? Sabe por quê eu estou dizendo isso? O generoso, ele nunca está preso a valores. Ele nunca está preso à quantidade. Mas ele pensa na qualidade da sua oferta. Ele está focado no ato de amar. Ele sabe que a fonte dele jamais vai secar. Porque Deus é a fonte. A viúva que deu 2 moedas, lembra dessa passagem? A viúva que deu 2 moedas, Jesus disse que foi uma oferta extravagante. Então não se tratava de valor, mas se tratava da atitude do coração por trás daquelas moedas que estavam sendo derramadas no altar. O texto que nós lemos diz que Maria deu o equivalente a 300 denários. Eu não sei se você sabe, mas cada denário era equivalente a 1 dia de trabalho. Então, se trabalhava 300 dias no ano, ela pega os 300 dias de trabalho do ano e derrama aos pés de Jesus. Que oferta extravagante. Que oferta de amor. Agora uma pergunta. Você seria capaz de dar a Deus uma quantidade numa oferta que o impressionaria desse jeito? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu seria capaz de dar a Deus 300 dias do meu trabalho, juntar ali 300 dias e derramar? Sabe qual é a resposta para você nessa manhã? Claro que sim. Você é capaz. É só o seu coração estar alinhado ao coração generoso de Deus. O Antigo Testamento nos diz que Deus se alegra em você. Não é a quantidade, é a atitude do coração. É a entrega do próprio coração. O segundo princípio é: a real generosidade é extravagante. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Deus não quer as nossas esmolas. Deus não quer os nossos restos. Quando o texto bíblico fala que não é a quantidade, se você chegar ao altar do Senhor com uma grande quantidade, mas aquilo não faz sentido nenhum no seu coração, aquilo não passou de uma esmola, de um resto. Quando Jesus está ali no gasofilácio, o texto bíblico diz que homens depositavam grandes somas naquele lugar. Mas a oferta que nós falamos até hoje são as moedas daquela viúva. Quando você for ofertar, quando você fosse desejar praticar a sua generosidade, avalie primeiro o seu coração se aquilo que você está fazendo é algo extravagante diante do Senhor. Eu louvo a Deus porque nessa pandemia Deus me deu a oportunidade de algumas ofertas extravagantes para cuidar do coração.
para fazer com que eu não olhasse só para dentro, mas para que eu olhasse para fora, para que eu pudesse cada vez mais ter um coração quebrantado pela presença de Deus. Mas eu quero que você entenda algo nessa manhã ainda. Existe o terceiro princípio, existe recompensa na generosidade. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 41, Jesus disse: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. A história que nós lemos aqui em João 12, também está lá em Marcos e Mateus, mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 9, tem uma frase que diz assim: Jesus está dizendo, eu asseguro, Jesus está atestando, ele está dizendo, eu asseguro, que aonde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que esta mulher fez será contado em sua memória. Quando eu leio esse texto, vem ao meu coração a pergunta: será que as minhas ofertas, aquilo que eu já propus a fazer como generosidade, serão contado em memória de mim? Será que elas estão contabilizadas diante do reino dos céus? Será que Deus está se alegrando com aquilo que eu estou fazendo, com a minha vida de generosidade em favor da igreja, em favor do próximo? Porque o texto bíblico está dizendo que a memória do generoso é lembrada e honrada na eternidade. A memória dos avarentos é esquecida, é ignorada. A mulher dessa passagem foi recompensada. Jesus disse que ela seria lembrada onde quer que o Evangelho chegasse. Ela não recebeu a sua recompensa aqui na terra, ali naquele momento, na hora, não, mas a sua generosidade em derramar foi lembrada para a eternidade. Lembra das duas perguntas que eu fiz? Por que Judas ficou tão chateado ao ver aquela oferta? Sabe qual é a resposta? Porque ele era egoísta. Porque ele roubava de Deus. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam do Senhor Jesus. Eu vou ler de novo essa frase. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Agora a resposta à segunda pergunta: por que Maria deu um presente tão generoso? Sabe qual é a resposta? Porque ela era grata. Porque ela reconhecia o cuidado de Deus. Porque ela reconheceu os milagres recebidos. Porque 2 meses antes dessa cena que nós estamos lendo aqui, o seu irmão Lázaro havia ressuscitado. Pessoas com um coração grato são generosas. Pastor, mas eu estou passando por tanto problema, eu estou passando por tanta situação, eu estou enfrentando tanta adversidade. Seja bem-vindo ao grupo. Seja bem-vindo à vida. Você já acordou hoje pela manhã, você viu esse sol maravilhoso? Tem gente que não pode ver esse sol. Você pode levantar da sua cama e caminhar. Tem gente que está numa cama de hospital e que não vê a hora de se levantar. Você olhou do lado, viu sua família, viu seus filhos. Você dormiu debaixo de um teto. Tem gente que não pode fazer isso. Gratidão. A igreja está vazia hoje. Mas nós somos gratos porque nós temos pessoas que caminham conosco. Pessoas que estão conectadas conosco nessa manhã, pessoas que mandam mensagem, gente que vem servir aqui no templo, e gente que vem aqui, dá um abraço, um beijo, e a gente ora, e a gente caminha, gratidão no nosso coração. Maria deu um presente tão generoso, porque havia gratidão em seu coração. Nós temos que focar nesses motivos de gratidão.
Talvez não estejamos vivendo como nós pensamos que viveríamos há algum tempo atrás. Talvez não estamos alcançando as metas que havíamos decidido alcançar há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Mas nós precisamos ser gratos, nós estamos vivos, a obra do Senhor no nosso coração ainda não acabou. A palavra em Efésios diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas Ele nos trouxe a vida com a sua ressurreição. Maria não vem até a presença de Jesus com a intenção de recompensa, e eu já quero terminar essa palavra. Mas a recompensa é inevitável, porque Deus ama a generosidade do justo. Talvez uma definição de generosidade seria dar sem esperar nada em troca. Egoísmo é quando eu dou e penso que Deus está me devendo alguma coisa. Quero terminar com esse texto, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do coração. Guarde algo sempre no seu coração nessa manhã. Deus vai te recompensar, porque Ele decidiu te recompensar, porque é da natureza dEle recompensar os seus filhos. Sabe, irmãos, eu imagino que o coração generoso um dia vai ouvir uma frase profunda que está descrita lá em Mateus capítulo 25, verso 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Há um convite nesse texto para nós essa manhã. Ser fiel sobre o pouco, Ele vai colocá-lo sobre o muito. Agora vem e participa da alegria do seu Senhor, sendo um homem, uma mulher, uma família, uma igreja generosa em Cristo Jesus. Você podia fechar os seus olhos nessa manhã, onde você está. Eu queria fazer uma oração com você, antes de nós darmos os recados finais e orarmos. Se você puder, ore comigo. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. As Tuas palavras estão recheadas de textos que nos ensinam sobre o quanto o Senhor ama o coração generoso, o quanto o Senhor cuida do generoso, o quanto o Senhor abençoa, prospera o generoso, o quanto o Senhor alegra a vida de alguém generoso. Nessa série de mensagens, Senhor, que nós estamos falando de uma vida não abençoada, mas uma vida mais do que abençoada. O Senhor nos faz refletir sobre essa essência da generosidade. Não permita que haja no coração dos teus filhos nenhum resquício de egoísmo. Não permita que nós venhamos a reter, ó Deus, aquilo que não nos pertence, porque toda bênção derramada do céu sobre a nossa vida é não somente para o nosso sustento, é não somente para o nosso bel prazer, mas é para que nós possamos derramar na vida das pessoas a quem o Senhor quer abençoar e cuidar. Não permita que nós tenhamos uma visão errada, edificar riquezas aonde a traça e a ferrugem consomem, mas coloca o nosso coração na eternidade, que nós possamos juntar tesouros na eternidade, aonde nem a traça e nenhum tipo de ferrugem pode consumir, que o nosso tesouro esteja na eternidade, que a nossa alegria esteja na eternidade, que a nossa generosidade seja um memorial diante da eternidade com o Senhor.
Ah, Senhor, nos dá um coração agradecido. Coloca em nós o mesmo sentimento que havia no coração de Maria, que ela reconhecia o milagre do Senhor, que ela reconhecia o cuidado do Senhor, e foi esse reconhecimento, foi essa gratidão, que a moveu em direção a essa oferta generosa, extravagante. Que nós possamos reconhecer nos mínimos detalhes da nossa vida, e agradecer, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de ver só as coisas ruins que estão acontecendo e são reais, parar de ver só as dificuldades, parar de ver só o que está errado, e começar a ter mais atos de amor, elogiar mais, amar mais, demonstrar mais amor, ser mais generoso com o mais fraco, com o mais necessitado, com todos aqueles que o Senhor colocar no caminho. Levanta nesta comunidade, Senhor, um exército de homens e mulheres generosos, que não medirão esforços para serem instrumentos do Senhor nessa geração. É assim que nós oramos, e é assim que nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.